que em grande parte dos meus atendimentos, seja na orientação parental ou de psicologia, eu comecei a perceber que a internet era um atravessador significativo nos quadros atuais que estavam disfuncionais, seja de comportamento, conflito de identidade, transtorno alimentar, gula, imagem. Eu comecei a perceber que essa geração era muito atravessada pelo uso excessivo dos conteúdos que veiculam na internet. Sim. Oi, gente querida! Nem acredito que eu tô falando isso. Bem-vindos à terceira temporada do podcast Estrela Guia. Uhul! Chegamos até aqui! Bom demais, bom demais. Que bom que você tá aqui. Isso significa que são casos incríveis o que a gente está compartilhando aqui, né? Casos que merecem ser disseminados. Porque nos inspiram, porque nos ajudam, porque nos alertam. Não é? Porque nos divertem, porque a gente não precisa falar sério de maneira sisuda, fechada. A gente pode falar sério, sim, com leveza, com diversão. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, criadora da disciplina do equilíbrio, esse lugar de nem autoritarismo e nem permissividade, no equilíbrio, no caminho do meio, naquele que deixa a gente mais perto de estar sempre em conexão com a criança, mas também sempre ocupando o lugar de mãe, lugar de pai, lugar de autoridade na vida dela, não é? É isso que a gente precisa, para orientar, para dar estrutura. Vamos junto! E para abrir essa temporada, eu convidei uma pessoa super querida, que eu acredito que vocês já sigam, já acompanhem, porque também compartilha muita coisa boa nas redes sociais. Eu tô falando da Cassi Tardivo. Querida, seja bem-vinda! Muito obrigada, Isa. E a gente já começa com essa palavra maravilhosa, equilíbrio, né? Equilíbrio. Esse é o ponto que a gente precisa buscar na maternidade mesmo. É isso, não é, minha amiga? Porque é tão difícil, né? E a gente está vivendo num mundo de polarização, mentes muito dualistas, né? Quando, na verdade, às vezes o caminho do equilíbrio é o que nos leva a ser mais felizes, ou pelo menos ser mais o saldo positivo. Exato, não é? A gente não mais precisa ser só feliz, né? É. Eu falo assim, você pode ter uma vida feliz com momentos de tristeza, isso é normal. Sim. Agora, uma vida triste com alguns momentos de alegria, daí não tá legal. Né? Não tá legal. Não a gente não pode normalizar, né? Não é? E normalizar o caos dentro de casa, normalizar o desequilíbrio na família. Brigar, normalizar brigar. Como se a briga fosse... Deu uma bronca, né? A gente conta normal, assim, como se fosse só o único jeito de criar filho, brigando. Briga de irmãos, eu falo muito sobre isso. Né? Ah, irmão briga mesmo. Oi? Calma, né? Vamos com calma. Não tem só esse jeito, né? Exato. Que delícia. Tô feliz que você tá aqui. Um prazer imenso para mim. É um privilégio. Você é uma pessoa referência para nós. Você sabe disso. Um poço de sabedoria. E que gostoso tá nesse canal que tá falando sobre tudo isso. Cada de um caso. Pra gente realmente abrir as janelinhas de reflexão em casa. Pensar, ver todas essas portas e poder conduzir uma maternidade bem melhor. É isso. A ideia é essa. Você aceita um chazinho? Oh, com certeza. Então vou servir para você. Esse aqui é a nossa marca própria, a Tea. Que delícia! Vou te servir um blend assinado por mim, que é o Focus de chá preto com laranja, jasmim, chocolate meio amargo e baunilha. Bem, amo baunilha, amo laranja, ou seja, para mim vai dar bom. Vai dar bom demais, já começamos muito bem. Que bom, espero mesmo que você goste. Ó, enquanto eu preparo aqui pra gente, conta pra gente quem é Cassi Tardivo. Nossa, não dá para resumir numa palavra só, Ai, né? Deus, eu né? brinco que eu tenho um pezinho no TDAH, né? Mas eu sou pedagoga de formação, depois fiz psicopedagogia, neuroaprendizagem, fui trabalhar na área da educação, que para mim é apaixonante. Eu acho que o meu dom, assim, missional é de mestre. Eu amo ensinar. Sente o cheirinho antes de pôr na sua caneca. Meu Deus, que delícia. Só aquela pausa pra não perder essa chance. Vou querer, com certeza. Vai fazer parte do meu blend de casa. Ai, daí. Que delícia. Que honra. E aí fui trabalhar na educação e no atendimento clínico por anos.
e depois também quis fazer psicologia, me especializar nas áreas de terapia cognitivo-comportamental, mas eu digo que eu sou uma pessoa apaixonada por gente. Sabe quando postam na internet assim? Quanto mais eu conheço gente, mais eu gosto de cachorros. Eu não gosto dessa frase. Eu acho que Você não se identifica. Não me identifico. E eu acho que a gente não pode normalizar isso. A gente tem que ser apaixonada por gente. Sim. A gente tem que amar o próximo, amar o ser humano. E é um pouquinho esse meu lugar. Então, tudo que eu faço, tudo que eu estudei é para poder servir. Que tem outra frase que eu gosto, é que se não for para servir, não serve. Boa! Então, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Sim. Colocando tudo que a gente estudou e sabe a serviço, à disposição do próximo. Isso vai ser tão melhor para todos nós. É isso, né? É isso. Quem não serve... Como que é a história? Quem não serve para servir, não serve para viver, Exato, né? Tem uma dessa também, não né? tem? A gente vai pegar esses ditados antigos, Não né? é? E ver o quanto eles Quanto estão de fazendo verdade, falta, de né? verdade. Eles trazem. Quem não serve para servir, não serve para Não é? viver. Minha avó Porque a dizia vida outra é essa, boa né? também, que é: ajuda de criança é pouca, mas quem não aproveita é louca. Boa! Minha avó fala essa também. Adoro, adoro. Querida, vamos fazer um tintim? Vamos brindar esse momento? Obrigada que você aceitou esse convite. Obrigada a Feliz. você pelo convite, A nós. Isa. A nós. Muito bom, muito bom. Antes da gente entrar no... Gostou? Bom demais. Ai, que bom. Te apaixonei. Adoro. Antes da gente entrar no cáusio propriamente dito, eu tenho um quadro aqui que é o Testando Piadas, cara. Oxe. É um teste, né? Vamos Tá, ver que você vai gostar. A maioria delas é baseada em cáusios reais, né? Envolvendo crianças, geralmente. E eu brinco que eu ainda vou ter um stand-up um dia. Então eu tô testando aqui, sabe? Ótimo. Eu trago a piada pro podcast. Se o convidado rir, eu falo, vai pro stand-up. Pode anotar aí, produção. Se o convidado não rir, eu falo, tira essa, não deu certo, rolou. entendeu? Mas essas piadas são as melhores, né? Não é? Porque tem tudo a ver com a realidade mesmo. Não, essa especificamente é verdadeira. Era uma menininha de 2 anos, né? E ela tava naquele processo de banhozinho na banheira e tal, e mamãe por lá, e a banheira já no chão, porque já era pesadinha e tudo, não sei o quê. E a mãe reparou que ela brincava, daqui a pouco sentava em cima da mão. Aí ela reparou que umas 3, 4 vezes naquele dia, né? Ela tava ali sentando em cima da mão. E a mãe perguntou: minha filha, o que foi, hein? O que é que tem aí embaixo? Aí ela: eu descobri que tem um umbigo no meu bumbum. Essa pode mandar. Com certeza. Não é muito bonitinha? É muito fofa. Ai, gente. Ela tava assim, né? Tipo, descobrindo as coisas. Opa, o que Tem um aqui, umbigo gente? aqui. Tem um umbigo no meu bumbum. Ana, eu amo essas fases. É muito bonitinho, Eu né? encontro as pessoas, eu falo, começou a falar, aproveita, porque até estruturar tudo no campo do pensamento, a fala é tão frouxa e é tão bom. Espontânea, né? E vai fazendo associações, né? O mais parecido com isso aqui que eu tô sentindo é meu umbigo. Eu adoro. Amei. Adoro. Com certeza. Muito bom. Querida, depois de rir um pouquinho, vamos falar sério. Não precisa ser sisuda, né? Eu sempre brinco com isso, assim. A gente pode falar com leveza de coisa séria, né? Com certeza. Mas de tudo que você podia trazer pra gente, de todos os casos que você já acompanhou, já viveu, já atendeu, de todos os papéis que você ocupa na vida, de mãe, de mulher, de filha também, todos nós somos filhos, né? Que caso você escolheu para trazer pra gente? Eu trouxe um cabeludo, pode? Pode. Você falou, Cássia, escolhe um caso. Sim. Aí eu falei, gente, como eu posso ajudar as pessoas fazendo, né, uma reflexão profunda aí, leve, porque o objetivo nosso é esse, ajudar, dar recursos e tudo mais, então não precisa sofrer, mas é abrir a janelinha da mente para pensar e mostrar que coisas acontecem todo dia e vêm pra gente, e quanto mais a gente não precisa aprender sofrendo, a gente não precisa passar pelo sofrimento para aprender, né? A sabedoria mora em aprender com o semelhante, sabedoria mora em aprender com as experiências dos outros, em ser empático, se colocar no lugar do outro, se acontecesse isso comigo, se eu vivesse isso. Então, acho que a ideia é compartilhar isso, ok? É isso. Eu falo, a gente não precisa sentir todas as dores. Não, né? A gente não precisa passar por todos os sofrimentos. A gente pode ver um sofrimento do outro. Tem até nome para isso, né? Aprendizagem vicária.
Isso né? mesmo. Que é aprender com o erro do outro, aprender com a dor do outro, né? A gente não precisa passar por todas, né? E acho que a grande parte do que a gente quer com esse podcast é isso, sabe? É compartilhar casos impressionantes para que a gente possa falar, caraca, isso acontece, né? Ou, isso está acontecendo aqui, eu também estou passando por isso. Ou, se eu não cuidar, eu vou chegar nisso, eu posso chegar nisso. Exato. Entende? Então, assim, tem vários níveis de identificação. Ou porque está vivendo a mesma dor, ou já passou por ela, ou porque pode chegar nela, então vamos evitar? Exato. Vamos trabalhar para prevenir? Né? Perfeito. Então a ideia é essa mesmo, tá tudo certo, manda o caso cabeludo. Então eu trouxe um bem cabeludo que fala sobre tecnologia, sobre o uso excessivo de tecnologia e telas. Eu fiz uma última especialização sobre dependência tecnológica, porque em grande parte dos meus atendimentos, seja na orientação parental ou de psicologia, eu comecei a perceber que a internet era um atravessador significativo nos quadros atuais que estavam disfuncionais, seja de comportamento, conflito de identidade, transtorno alimentar, gula, imagem. Eu comecei a perceber que essa geração era muito atravessada pelo uso excessivo dos conteúdos que veiculam na internet. Sim. E comecei a estudar sobre isso. E um dos casos diz exatamente desse lugar. Um casal de pais, né, que tinha um menino, um adolescente de 11 anos de idade. Um menino doce, amoroso, gentil, ajudador dentro de casa, colaborativo, aquele menino que a mãe conversava, tinha um diálogo aberto. Então, um relacionamento muito positivo dentro de casa, uma conversa muito, né, aberta, cheia de espaço. Acho que aqui começa o primeiro alerta para todo mundo que está acompanhando, né, Cássia? Com certeza. 11 anos, estava tudo bem. Temos abertura de relacionamento, de conversa, de diálogo. Ou seja, não quer dizer que porque foi tudo bem por uma década, ou pouco mais de uma década, que não pode acontecer alguma coisa cabeluda no futuro, perigosa, né? Então, isso eu acho que serve de grande alerta, porque algumas pessoas podem estar se sentindo muito seguras, né? E eu passo por isso. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, o Petrus com certeza. Eu falo, Petrus com certeza nada. O Petrus com certeza é a nossa oração, isso que você vai dizer. Isso é a oração. Eu falo, Senhor, que seja assim. Que seja maravilhoso, que tenha um futuro brilhante, que saiba fazer escolhas, mas que vai errar, isso a gente tem certeza. Agora, qual o grau do erro, ninguém sabe, gente. A gente só pode falar do que viveu até aqui. Daqui para frente, só entregar para Deus. Sabe? E claro, cuidar, orientar, fazer a nossa parte. Né? Mas fica a dica, não é porque esteve tudo bem por muito tempo que não pode acontecer alguma coisa grave, né? Nossa, ótimo alerta. Não é? Exato. Eu vejo todo muito dia, as pessoas isso, pensam o mesmo, assim, né? De mim eu falo, não, gente. E tem até Telhado uma de vidro é de arrogância. todos nós. Tem até uma né? arrogância dessa galera que já tem consciência, vamos dizer assim. Essa galera que já sabe que precisa realmente cuidar, estudar e ter uma educação respeitosa. Às vezes a gente entra sem querer num lugar de arrogância, E não sabe? pode. De achar que isso garante futuro. Não, aumenta a Não. chance. Nós de dar somos bom. uma rede de apoio, né? Mas Não não adianta tem eu garantia. cuidar do meu filho e não querer que o da outra esteja cuidado, com humildade, Sim. nesse lugar, porque meu filho vai na casa dela, o meu filho vai frequentar, meu filho vai ser influência para o filho dela e o filho dela influência para o meu. Sim. Então tem que ser um lugar de muita troca, de muita humildade, de tamo junta, que é uma coisa que antigamente tinha. Antigamente, por Sim. causa que os valores morais eram muito parecidos e próximos, se a gente pisasse fora da casinha, a vizinha tava lá. Ei! Fulana, tô vendo que sua filha, ó, tá fumando. Tô vendo que sua... Era assim mesmo. Hoje parece que ninguém fala, né? Ninguém se alerta. Então é essa mudança, essa disrupção que vai exigir de nós hoje maior preparo, Sim. porque nós temos menos olhos cuidando dos nossos filhos. A gente não deixa mais filho na casa dos outros cuidando a tarde inteira. Mudou a nossa sociedade. E tem uma coisa que eu falo sempre também, né? Gente é humanas. Uhum. Gente não é exatas. Não é. Então, não o 2 e 2 que deu 4 para 1 pode não dar 4 pro meu. Não vai. Né? Gente é humanas. E que né? bom, né? Porque essa diversidade bom. cura. Que bom. Ela nos habilita, Sim. né? A troca.
E aí essa família tinha todo esse quadro, esse panorama. Aí ela começou a perceber que esse menino de 11 anos começou a se desinteressar pelos momentos em família, inclusive com os primos da mesma faixa etária, com amigos, com pessoas ao redor, não tinha mais paciência, então perdeu a paciência de estar com a família. Aí perdeu a tolerância, ficou mais irritadiço, mais agressivo. A mãe falava, ele dava aquela resposta pá, truncada, grossa. Isso começou a levantar alguns alertas para essa mãe. Aí ela perguntava para uma tia, tá assim na sua casa, tratou mal? E ela começou a perceber que sim, ele estava tendo essa alteração de comportamento, mas não teve queda na escola. Daí ela foi olhar a escola, não teve queda, estava com nota boa, mas esse fator aí social e relacional começou a chamar a atenção dela. Aí ela começou a ver que as coisas que ela falava já não geravam tanta influência. Ele já não ouvia mais. Aí Entra ela falava, por um ouvido e sai pelo outro, como a gente diz, né? Aí ela ouvia as pessoas ao redor e todo mundo falava para ela o quê? É adolescência. É adolescência. Ih, chegou a adolescência, aborrecência. Exatamente, é só uma fase, pode tirar. Só para não amargar. Tá? Isso. Mas tá bom demais. Gostou? Amei. Tem gente que não gosta do chá preto justamente porque não tira Amargo, na hora né? certa, aí ele amarga. Aí fala, eu não gosto, mas não é que não Mas não gosta, é é que isso. tomou errado. Exato, olha que legal. É bom, a gente aprende sobre chá aqui também. Tudo, amei. E ela começou, e os dois são pais, professores universitários, eles eram. E ela Cultos, falou, portanto, né? não posso ficar no senso comum, ela disse. Né? As pessoas tendem muito para esse senso comum, então elas começam a dar esses rótulos e chavões. Aí adolescência, é normal, porque tá crescendo, você tá vendo coisa onde não tem. Isso aí também é um negócio alerta daqueles para nós, né, Cassi? Porque demais. Assim, eu escuto muito as pessoas quererem atribuir à fase coisas que não tem nada a ver com a fase. Nada a ver. Então, assim, separar o que de fato é da fase, o que não é, exige estudo. A gente precisa estudar para ser pai e mãe. Com certeza. Né? Separar o que é uma mudança de comportamento importante, que implica uma intervenção, do que realmente é fase. E até aquelas que são fase, como conduzi-las? Exatamente. Não é? A gente precisa saber. Porque tem coisa que é fase, mas que tem o que fazer. Mesmo por ser, né? Vamos supor, a criança entra lá na fase... Dos 2 anos. dos 2 anos, ou morder, botar as coisas na boca, nanana. Beleza, é fase, mas não vai fazer nada? Então, vai ficar olhando? Isso vira uma desculpa, isso vira uma porta de vulnerabilidade terrível. Então, assim, na adolescência vai se distanciar mais dos pais e abrir para o relacionamento social secundário, que são os amigos. Aí normaliza isso, entende isso como algo comum e começa a se afastar, ou não intervir, ou não ter o olhar atento. Então, e aí, né, Isa, posso fazer um outro apontamento? Vou abrir um parênteses aqui para todo mundo. Guarda isso. Cuidado com as vozes na internet, já que a gente vai falar de internet. Porque hoje você abriu o portal da internet, você vai ter todo tipo de gente falando sobre educar. Procure as vozes especializadas. Que combinam com seus valores, que tem uma base sólida, que tem um trabalho consistente. Olha a entrega da pessoa. Exato, passa na peneira, né? Passa na peneira. Tem porque que passar. É muita democracia. É muita, né? E aí cada um fala o que quer, como se fosse autoridade. E tem método para criar autoridade. Tem. Né? Então, cuidado. Né? Eu achei ótimo que você falou isso. Ai, desculpa, eu precisava fazer esse parênteses. Porque a internet foi ótima, porque deu voz para todo mundo. Mas a internet foi ótima que deu voz para todo mundo. E foi uma tragédia que deu voz para todo mundo. Exatamente. Exatamente. A mesma coisa é a desgraça e a bênção. Ouvindo afirmações negócio, né? E colocam nisso sentenças. Então, é fase. Pronto, virou uma sentença. Eu vou te falar como tratar isso sobre... E as pessoas estão consumindo tanto e perdendo esse senso crítico. E essa mãe não fez isso. Ela ouviu as vozes e ela falou, não, eu vou atrás de uma profissional, de uma especialista, fez essa passagem na peneira. E aí ela, olha, veja, preste atenção. Aí ela me procurou, marcou um atendimento com esse ponto de dor.
O ponto de dor dela foi o início de uma desconexão. Né? Na minha experiência profissional e na sua, vamos ser honestas, as pessoas chegam para nós quando a desgraça já está instalada. Poucos nos procuram por um início desses indicadores. Eles vão deixando, elas vão levando, elas vão ficando com essas frases prontas e a coisa vai piorando. Sim. Aí quando chega para nós, aquele quadro péssimo, ruim, aquilo já está instalado, maus hábitos, vícios, dependências, adoecimento mental, né, a desconexão, tudo isso já está instalado, o prejuízo acadêmico, o rompimento com a família, as pessoas chegam já nesse estágio de dor. Sim. E ela falou, olha, antes que ocorra qualquer coisa com o meu menino, com o meu filho, eu quero entender melhor. E ela veio para isso. E aí nós começamos algumas sessões fazendo anamnese, entendendo melhor quem era esse menino e aprofundar melhor a compreensão sobre que desconexão é essa que ela está falando. E assim, né? Se desconectou de mim, conectou aonde? Conectou no quê? Ou em quem, né? Exatamente, porque essa é a maior mentira. Eu tenho um texto que chama Os Filhos do Quarto. É um texto, né? Fui iluminada lá no dia que eu fiz fenomenal, que eu falo sobre essa geração dos filhos do quarto. Os nossos filhos, eles não estão isolados. Eles não estão longe dos pais. Eles só mudaram de endereço. Eles passam a se conectar a outras pessoas, a estar em outras mesas, em outras salas, que não a do pai e da mãe. Só mas que tá ali, lá numa né? sala do Discord. Ali dentro do quarto. Tá lá numa sala do Twitch, tá lá numa plataforma de OnlyFans, Visco, Snapchat, não tá se arrumando para você, mas tá usando um filtro no Snap para outras pessoas. Não tá querendo a sua aprovação, está desmerecendo o seu sim, o seu não, mas está em busca de outros sim, de outros não. Ignora o seu joia, mas tá lá buscando outras curtidas. Então tá em outro lugar, porque nós somos seres sociais. Sim. Somos sociais e ponto, né? São necessidades muito primais, né, da nossa essência humana, né? Exato. Não tem como fugir, né? E, na verdade, não só não tem como fugir, como a gente sabe que tem uma equipe inteira em cada uma das empresas que tem os aplicativos e as redes sociais, com neurocientistas, com psicólogos, com pessoas muito sabidas, né? Com engenheiros, né, da nossa mente, né, realmente pensando como prender a nossa criança lá, como prender a atenção dela por mais tempo, como pegar desde a infância para que ele fique viciado naquilo para toda a vida, né? Não é e de graça. Aumentar o tempo de uso daquela audiência, daquele consumidor, né? Porque isso tudo gera lucro. Dinheiro, né? Essas big techs estão lucrando, elas estão, né, nos bancos de valores. E que fique claro que nós não estamos falando mal da tecnologia. O que nós estamos trazendo aqui é o uso consciente das telas. Exatamente. É quem está usando quem. Quem está a serviço de quem, existe, né? Tá lá, eu tenho o meu, você tem o seu. E eu honro, agradeço, porque eu cresci muito através das telas. É uma parte importantíssima do meu trabalho, né? Por isso, de novo, a gente não está falando mal da ferramenta. Não. Agora, o que determina se a ferramenta é boa ou ruim é o uso que se faz dela. Exato. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou tomando chá na xícara e água no copo. Cada um tem o seu uso e o seu lugar. Se eu não entender que a xícara aqui, ela vai conservar melhor a temperatura do meu chá, eu posso usar um copinho americano fino que eu vou perder logo a quentura da bebida que eu quero tomar. Tem função, tem porquê, né? Tem porquê. Então, internet, telas, por exemplo, a internet foi usada para guerra. Criou-se para isso e depois veio para o uso civil. Então, ok, tudo bem, mas se eu não entender esse mecanismo, eu posso fazer mau uso ou ter prejuízos. Eu posso tomar o meu chá frio porque eu escolhi um recipiente errado. Você sabe que eu vi uma comparação tão interessante da internet, porque diz que ela foi tão revolucionária, né, para a nossa vida, igual foi a descoberta do fogo. É isso mesmo. Né? E da mesma maneira, o fogo, que é algo tão maravilhoso, que é algo tão potente, que nos proporcionou tantos avanços, né, no fim das contas, é um perigo. É um perigo. É um perigo. Até hoje é um perigo. Né? Então, o fogo bem usado
cara, nos coloca anos-luz de evolução e de avanço. Mal usado, incêndio continuam acontecendo. Sim. Tragédias, mortes. Morte, A internet é a mesmíssima coisa. Nos permite um avanço maravilhoso, nos permite chegar em lugares que a gente não chegaria, nos permite estarmos aqui só nós duas conversando e um tanto de gente depois acessando esse conteúdo incrível, né, que é a maravilha da internet, e também causa muito problema, muita tragédia e até morte. Né? Exatamente. E até distanciamento, e até morte de partes de nós ou de nossos filhos, né? Até de neurônio, né? Vamos combinar. Sim, enfim. Sim. A circuitaria neural está muito prejudicada, porque é esse o problema, né? Tá lá consumindo, e essas redes neurais que poderiam estar sendo fortalecidas para habilidades humanas que vão ter uso social, profissional, de trabalho de produção, tornam essas redes, né, circuitaria neural empobrecida, veiculada ao consumo, ao vício à dopamina, e a gente está se tornando muito mais consumidor do que produtor. Problema. Parênteses, né? A gente vai direcionar. Tem tanta coisa pra gente falar aqui, não. Dá pra fazer uns 4, 5 episódios só disso aqui, né? Vamos voltar no menino. Volta pra tela. E aí, quando ela veio procurar, a gente começou a conversar, e aí eu falei, olha, por tudo isso que você tá falando, e pela idade dele, pela fase, né, de inteligência neural, biológica, física, eu tenho algumas suspeitas. Eu entendo, ele acorda de noite? Não. O sono dele tá alterado? Não, tá normal. Eu falei, olha, eu suspeito que não. Eu suspeito que ele esteja acordando à noite, não esteja com o funcionamento do sono ok, e eu acredito que ele esteja jogando à noite. Ela falou, nossa, será? É verdade, eu dei um computador para ele, a gente é da área da tecnologia, colocou o computador no quarto dele, ele tem um computador no quarto dele e nós permitimos assinatura. Eu falei, então, vamos investigar? Que tal colocar para despertar? E essa mãe aceitou o desafio, bem inquieta, incomodou bastante eu colocar esse baita ponto de interrogação para ela pensar, fazendo o convite, né, para ela investigar. E aí que é o que a gente precisa compreender como mães. Nosso primeiro movimento na maternidade é a observação e o monitoramento. A ansiedade em a gente sair falando, desliga o celular, sai do videogame, isso faz mal para você. Esse movimento impulsivo das mães, sem observação e monitoramento, nos leva à desconexão. Porque daí o adolescente, a criança vai falar, você não sabe nem o que eu estou fazendo, você nem entende de nada disso. Né? Ai, você não sabe. E a gente não quer nem saber. E às vezes que a gente queima a cara, né? Que a gente fala assim, desliga esse negócio. Ele fala, tô pesquisando um negócio da escola e tá mesmo. E tá. Tava fazendo aqui um treino de inglês. Né? Né? Então, observar. Exatamente. Observar, até para saber do que a gente está falando, até para saber como falar de um jeito que vai fazer sentido para ele. E isso é o ponto-chave. Não é? Eu preciso falar aquilo que atinge o coração e a mente do meu filho. Nós precisamos ter essa flexibilidade e essa capacidade mental de entender isso, porque de tantas mulheres, né? Eu tenho 2, o Theo de 17 e a Elô de 8. De tantas mulheres que poderiam ter recebido, né? O Theo e a Elô de filhos, eu fui escolhida. Eu fui escolhida para maternar esses 2 seres, né, espirituais. Então, eu preciso dar o meu melhor. Eu fui escolhidinha ali de Deus e falar, vai lá ser a mãe professora, né? Então, fazer isso com responsabilidade. Baita confiança na nossa competência, não né? Deus tem uma confiança no ser humano, né? Eu falo que a maternidade é uma das maiores provas da confiança de Deus na nossa competência. E não só na nossa competência de já saber, mas de buscar saber, né? Buscar saber, porque o ser vivo é o ser imaturo. O ser humano é o ser vivo mais imaturo ao nascer. Sim. Se a gente parir e não fizer nada, aquele ser humano morre, diferente de outros seres vivos, né? Que tá lá o que ele tem que fazer impresso no seu DNA. O ser humano, ele só se torna humano pela ação de outro humano.
Ah, isso é lindo demais. É lindo. O meu filho vai se tornar cada vez mais humano, mais acolhedor, amoroso, gentil, pela ação minha de outro ser humano. Então, ouvir, observar, monitorar para entender os eixos, os núcleos de vontade, de desejo, de interesse, de curiosidade. E ela topou. E ela foi lá, acordou de madrugada, desconfiadinha de mim, achando que não ia pegar nada. Mas pegou o filho, né? Por alguns dias seguidos, acordando de madrugada, não só jogando, fazendo outras coisas, né? Pegou o filho nu, tendo acesso à pornografia. E aí, né? Como profissionais, eles foram rastrear e esse menino já estava se relacionando há 1 ano e 8 meses com um pedófilo. Puxa, né? vida. E graças a Deus, porque esse incômodo nessa mãe permitiu livrar esse filho de algo muito pior. Né? Aquela inquietação dela e a responsabilidade dela procurar ajuda profissional e não ouvir é só uma fase, é 11 anos, está entrando na adolescência. Começou cedo. Ela veio procurar ajuda e aí ela foi usar o caminho correto. Observar, monitorar, estudar, conhecer, e aí esse menino foi, né? Livre aí das garras, e a gente percebeu que de fato já era um relacionamento que vinha vindo para arrancar nudes, fotos e tudo que a gente já tá careca de saber. Sim, né? Porque a gente sabe disso, a gente sabe que é perigoso, mas, né, acho que qual a maior ferramenta que a gente pode dar para as mães aqui? Onde de fato está o perigo? Então, o primeiro perigo é achar que o senso comum vai te dar ferramentas profundas de atuação na maternidade. Não vai. Não vai. Segunda coisa, normalizar o que não deve ser normalizado. Sim. É fase, é sua adolescência, não é isso. Nós parimos esse indivíduo ou adotamos. E seja pela maternidade biológica ou adotiva, é um ser humano que nós acolhemos emocionalmente, espiritualmente. A gente tem uma conexão. Aquele serzinho é nosso. Aquilo que a gente sentia aqui, né, gente? Respeita o sinal, né? Respeite o sinal. Né? Não faz tá sentido sentindo por acaso. Faz muito sentido, Cassi. Eu acho que eu acrescentaria um ponto que você está trazendo de coisas tão ricas, que é cuidado com a pós-graduação no Instagram. Ah, meu Deus, né? Muito, tá cheio. Sabe? Do tipo, mas eu sigo você há 5 anos. Ok, o que a gente põe nas redes são recortes de acordo com as ferramentas, né? Cada uma pede de um jeito e a gente tá lá tentando compartilhar, mas é para sensibilizar para você vir aqui e pegar o negócio inteiro, do começo, meio e fim. Lê um livro inteiro, faz um curso inteiro, faz um acompanhamento. Faz um grupo, sabe? Vai para um grupo de acompanhamento materno. Porque, cara, às vezes eu falo assim que dentro do Instagram, dentro do próprio YouTube, a gente disponibiliza um monte de tijolinho. Só que para fazer uma obra que realmente seja completa, além do tijolinho, você precisa do projeto e do cimento. Com certeza. Então, e como é que mais você coisa, constrói um negócio só com tijolo? Às vezes a gente posta algumas coisas, por exemplo, sobre linguagem, algo que a gente fala muito sobre uma linguagem respeitosa, né? A gente fala muito sobre isso, para não ferir, e porque o nosso objetivo não é controle só, nosso objetivo é consciência, que aquele indivíduo tenha consciência do que é certo, errado, do que é bom, do que não é, e nós falamos muito sobre isso. Aí a gente, para gerar essa consciência, vamos supor, eu faço lá um post, seja de linguagem ou de uso excessivo de tecnologia, sobre quais os aplicativos, por exemplo, de controle parental. Aí eu posso postar lá. Eu não sei se eu posso falar os nomes aqui de alguns, poderia? Pode. Poderia falar Family Link, Custódio e mais um. Eu faço lá um post, né? 3 aplicativos de controle parental. Aí ela vira e pensa assim, bem, eu já baixei o Family Link, eu tô segura. Não. Aplicativo é um pedaço do que nós chamamos de controle parental. E eu acho até que a gente se equivoca bastante nos termos, né? Demais. Porque a gente não escolhe, não foi você que escolheu o termo da expressão controle parental, nem eu.
né? Então já vem pronto. Alguém já escolheu para nós, né? E quando eu falo controle, o que eu tô pensando? Controle. Exato. Tum. Eu estou no controle. No comando, como se fosse uma marionete. Então, acesso o que eu deixo, eu vejo o que está acessando. Se eu não quero, eu bloqueio. E nananana. E nesse lugar de controle, não tem consciência. Não tem. Na verdade, eu me coloco como um obstáculo entre a criança e o que ela quer. E o prazer fácil da dopamina. Comprometendo todas as funções executivas, que é atrasar o prazer por uma recompensa maior no futuro. Né? É você conseguir pensar, memória de trabalho, um tanto de coisa ali que... Atenção, não, eu quero rápido, prazer. Minha mãe não deixa isso aqui, bloqueou. Meu pai não deixa isso aqui, bloqueou. Tenho raiva da minha mãe. Tenho raiva do meu pai. Porque a mãe e o pai se colocou como um obstáculo entre a criança e o prazer dela. Ou que é pronto. Mas você não tem controle, então eu tenho que pôr. Você não consegue, então eu tenho que fazer. Como se não você fosse não uma tá coisa parando. Construída. E como se a criança nascesse pronta. E ela tivesse todas essas habilidades. Não vai. Eu falo isso pras mães. Você é a melhor mãe que essa criança pode ter. Você é melhor. Deus deu você para ela. Mas vai sair da sua casa e vão ter coisas ainda que precisam ser aprendidas. Sim. Porque você vai repetir 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão de vezes. E Deus queira que muitas coisas ele aprenda debaixo da sua orientação e se aproprie para que você seja, né, feliz de ver frutos permanentes do seu ensino virtuoso. Mas tem coisas que quem vai ensinar é a namorada, é a esposa. E eu tenho certeza que tem um monte de gente assistindo coisa aqui que ensinou coisas pro marido ou pra esposa que a mãe não conseguiu fazer frutificar. Então vamos, né, abaixar a bola. Abaixa a bolinha. Deixa eu falar 1000 vezes. E vou focar no essencial. Vou promover essa consciência da melhor maneira, sabendo que tem algumas arestas aí, que é pro futuro também. Que não cabe tudo a nós, né? Porque não tem jeito de dar tudo, né? Exatamente, ser perfeita, né? Nós estamos aqui na classe da Terra. Na classe da Terra. Não é? Uma vez meu filho foi falar face da Terra, ele falou classe da Terra. Até errando, ele acertou, né? Ótimo. E eu fico pensando também no seguinte, quando a gente vem com essa ideia de controle parental, né, de acompanhar, de usar, de saber o que o outro tá fazendo, muitas vezes, se a gente só vem nesse lugar de controle, de obstáculo entre o prazer e a criança e o adolescente, muitas vezes ele fica muito amigo do João. Eu falo, nossa, que amizade bonita, gente. Ele tá tão amigo do João, porque lá na casa do João não tem controle parental, entendeu? Exato. Então ele gosta da liberdade do acesso que ele tem lá na casa do João. E se eu fico nesse lugar de vigilante, aí que ele vai esconder as coisas de mim. Exatamente. Porque ele vai no João e não vai contar, claro, que lá não tem controle parental, o que ele acessa lá, o que ele joga lá, o que ele vê lá, entende? Então é muito grave, né? A gente conseguir se colocar num lugar de nós estamos juntos e precisamos usar isso de uma maneira coerente, potente, positiva para todos nós. Exatamente. Né? O inimigo não é o seu filho. Não. Né? Nem a tecnologia em si. Nem a tecnologia. O que é o inimigo? É a falta de virtudes e habilidades para lidar com as demandas atuais. Esses são os nossos inimigos. São aqueles que vão levar a gente a tropeçar nessa jornada. As pessoas vão criar coisas o tempo todo. Objetos, o carro é maravilhoso, mas a 300 por hora pode matar. Opa. Então, sempre vão existir coisas, objetos, não tem problema. O nosso papel é fazer bom uso de tudo isso, da evolução tecnológica, fabril, industrial, tudo isso. Então, o nosso maior inimigo é achar que as coisas, elas estão sempre nos afetando. E nós precisamos entender que o que afeta é a falta de discernimento, é a falta de sabedoria, é a falta de conhecimento. Então, desde que eu parei... maior ignorância. Eu falava... o maior inimigo da maternidade é a ignorância. É não saber. E eu lembro assim, que desde que eu parei, eu falo para os meus filhos, eu preciso ensiná-los a discernirem. Eu oro todos os dias pelos meus filhos. Lá nos meus canais eu falo sobre implantar a cultura da bênção. As mães criticam demais. Critique, não abençoa. Então, eu abençoo e eu falo assim, eu oro para que vocês tenham discernimento, para discernir pessoas
e situações. Porque se os nossos filhos souberem discernir, eles vão sendo virtuosos, eles vão falar, isso aqui é bom, mas mais que meia hora vai me roubar a criatividade, Sim. vai me roubar o convívio familiar, vai me roubar a paz, né? E eu vejo hoje, né, pro meu filho tem 17 hoje. Então, quando todo mundo já tinha Mega Drive, PlayStation, eu falava para ele, olha, mamãe vai dar isso para você só com 10 anos. Então, videogame, meu filho não teve até os 10 anos de idade. E eu falava, é super legal, você vai amar, mas vai ser aos 10 anos. Porque até os 10 anos eu quero desenvolver outras capacidades suas. Tudo bem, vamos fazer junto? Vamos. Então, sempre era um convite para ler, para criar, para pensar, para fazer. Então, papelão, fita crepe, barbante, isso tinha abundância na minha casa, ainda tem. Aí, com 10 anos, eu inseri. E quando eu inseri, eu falava, olha, era para nós nos divertirmos juntos. Então, o primeiro que eu dei foi o Xbox, né? Daí a gente jogava os jogos de movimento. Então, eu jogava o Dança, o Adventure, e eu falava para ele, olha, isso daqui é tão legal, mas ele vai tentar roubar a sua companhia. Vai ser mais prazeroso do que a nossa presença. Gente, vamos ser honesta, não tem concorrência. Não As mães falam, ai, como é que eu tiro e jogo? A dopamina, ela é tão liberada quando eu tô lá no touchscreen, os estímulos visuais... Foi feito para isso, né? E assim, as pessoas falam assim, gente, é tão pequenininho, como é que ele já sabe mexer nas coisas? Porque foi feito baseado nele. Como é que as pessoas fizeram o touchscreen? Eles olharam, o que um bebê faz quando pega uma tela? Aí o bebê botava o dedinho assim... Touchscreen. Então não é que o bebê já sabe, é que foi feito baseado no bebê. Com certeza. Entende? É diferente. Foi feito para ele já saber. É por isso que a gente não usa um tijolo e um que cabe na palma da mão. Isso. Para o cérebro entender que é a extensão do corpo. Você tocou um ponto aí que é muito interessante, que é uma criança, para ela ter outras alternativas que não seja ficar nas telas, muitas vezes ela precisa do adulto. Vai precisar do adulto. O adulto precisa levar, buscar, comprar, proporcionar, abrir, limpar, mexer, buscar um amigo, fazer alguma coisa com ela. Com certeza. Né? Então, é aí que a gente precisa entender que, junto com o controle, eu preciso ampliar o repertório, o cardápio. E oportunizar. E aí eu vou precisar estar disponível. Ah, Isa, não tem tempo, é difícil. Bem-vinda à minha vida. Nós estamos tudo junto. Hashtag tamo junto. Não é fácil, não é. Mas a gente precisa viver mais essa parte da infância. Meu Deus, né? Exato. Outro ponto muito lindo, que na nossa trajetória, acho que foi, sim, fundamental no processo, foi descobrir Montessori e a vida prática. Sim. Então, por exemplo, a criança quer, com 1, com 2, com 3, ela quer fazer as coisas em casa. Ela quer cortar o que você está cortando, ela quer cozinhar o que você está cozinhando. Pegar no que limpar o que você está limpando. Claro que ela não vai limpar igual você, mas ela quer. E nessa fase a gente precisa cultivar o querer. Exato. Então, a gente arrumar um jeito da criança participar da vida prática, da vida real, diária, da vida que está acontecendo, né? Sabe? De alguma maneira. Então, às vezes, a gente tem uma visão muito tapada, por exemplo, de desperdício. Ai, mas se eu deixar a criança descascar o ovinho cozido aqui, se ela derrubar, vai desperdiçar. Aí eu falo, tá, mas o barbante, o papel sulfite, a cola, o glitter, isso aí gastou e não é desperdício. Exato. Às vezes o ovo é mais barato. Escolar, exatamente. O ovo é mais barato. Eu falei, é um ovo pedagógico. Exato. Abobrinha pedagógica. Não, e o custo vem, Sabe? Ana. O custo vai vir do mesmo jeito, Isa. Vai vir, a conta vai ser paga em algum momento. Né? Então, assim, deixa a criança... É melhor pagar aqui no começo, participar. Não é com isso? É isso. E assim... às vezes a gente vai precisar desperdiçar para aprender, até o adulto. Vai. Se a gente for fazer um curso, alguma coisa, às vezes de culinária, às vezes alguma coisa a gente vai errar, vai jogar fora, porque deu errado, que estragou, né? Aqueles ingredientes todos. Então, faz parte do processo de aprendizado. Faz. Né? E não é desperdício. Não é. É isso que tem que caber na nossa mente. Não é desperdício. Outra coisa, é trabalhoso, custoso. Gente...
Esse é o discurso que estão colocando na nossa cabeça hoje. É isso que estão dizendo para nós. Que criar filho é difícil, que é trabalhoso, que é custoso. Gente, tudo dá trabalho. Eu falo, dá tudo trabalho que é comer, vivo dá trabalho. Dá trabalho. Mas tudo dá trabalho. Para tudo na vida a gente tem que gastar energia psíquica, física, mental e emocional. Qualquer coisa. Sim. Dá trabalho trabalhar, dá trabalho ganhar dinheiro, dá trabalho viajar. Sim. Quem que tira férias e fala, nossa, só descansei? Às vezes a gente viaja e cansa mais do que descansa. Eu falo, até ser feliz cansa. Não é? Então, aí a gente tá idealizando uma coisa que não tem nada a ver. E ter filho é aquilo, ter eles ali falando, bagunçando. E nós precisamos encontrar prazer nessas coisas. Nisso, é isso. Não pode, a gente tem que, né, tem um provérbio maravilhoso que fala assim, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sim. Olha que maravilhoso. A gente precisa guardar o nosso coração de nos roubarem o prazer e a alegria das coisas cotidianas, de nos roubarem o prazer da maternidade, de nos roubarem o prazer do educar. Vamos combinar? Qual trabalho é mais lindo e mais nobre? Não é tornar outro ser humano humano? É o mais maravilhoso que poderia existir. É lindo. E o mais desafiador. Desafiador. Nossa, e é lindo demais. E assim, né? Desafia porque faz a gente olhar pra gente, né? E a gente é capaz. Nossa segunda chance, eu falo. E a gente pode chegar para os filhos, em vez de sair gritando, berrando, enfiando 1000 novos aplicativos para dominar a gente. O diálogo, a conversa direta, franca, profunda, tem que ser ferramentas muito bem utilizadas. A gente fala muito sobre o diálogo. Né? As pessoas falam, todo dia tem que dialogar, o diálogo é protetivo, mas eu quero ir mais profundo, Isa. Eu quero falar assim, que tipo de diálogo? Então, quando as pessoas vêm para orientação parental comigo, por exemplo, a primeira coisa que eu faço, né? A primeira sessão é entender a queixa lá, né? Na segunda, eles vêm com uma tarefa. Que tipos de filhos vocês querem ter? O que você deseja para o seu filho? E a grande maioria objetivo, né? que eu escuto eu quero filhos gentis, respeitosos, amorosos, trabalhadores, empáticos, cheios de compaixão, justos, honestos. E aí, quando eles fazem aquela lista, eu falo, pronto. Então, quando eu tô lavando louça, arrumando a casa, falando dos estudos, da responsabilidade, quando eu tô comprando um brinquedo, quando eu saio pro shopping, eles falam, mãe, tem dinheiro para comprar? Eu não falo não tenho, porque eu não uso a mentira como um recurso, né? Eu uso a responsabilidade como um recurso educativo. Eu posso falar, hoje eu tenho para o lazer, ou eu posso falar, olha, eu tenho, mas o do lazer acabou, porque existe responsabilidade, existe o controle individual sobre o não consumismo. Então, as virtudes, elas precisam ser norteadoras do nosso processo de maternagem, né? E é tão interessante, né? Porque quantas vezes a gente olha alguma coisa e fala, não vou comprar, tá caro. Mas isso aconteceu só dentro da nossa cabeça. A criança não sabe. Não. Então, ao invés de simplesmente virar e falar, não tenho dinheiro, você fala assim, você queria isso? Vamos ver o preço? Vamos. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu também queria. Vem cá. Sabe assim? Exato. Isso aqui, ó, você tá vendo? Eu queria. Aí ele descobre que não é só pra ele que de vez em quando você fala isso, não vai dar pra comprar. Pra gente também, a gente também fala isso pra gente, só que a gente faz isso dentro da cabeça. E não fala, e né? não compartilha. Então, acho que boa parte também do processo de educar é colocar pra criança as coisas que se passam só na nossa cabeça. Exato. Outro exemplo. Que é gerar discernimento. E isso, né? E ele vai aprendendo a decidir. Exato. Ele vai aprendendo, né, quais são os parâmetros. Ele vai adquirindo o seu repertório de discernimento e virtudes, que foi o que daí nós fizemos com essa mãe. Ela falou, então vou desligar tudo, arrancar. Eu falei, não. Calma. Nós vamos levá-lo a discernir o que também está acontecendo com ele. Como foi isso? Então, o seu primeiro movimento é o flagrante. E aí, a hora que ela já tinha flagrado, né? E aí, mas ele não tinha visto? Não tinha visto. Ela só viu e não... Caiu o mundo dela,
né? E aí ela fez 3 dias seguidos e desesperada, ligando, eu falei, então agora nós vamos flagrar para levá-lo a discernir. Então, quando ela fez o flagrante, por que você está fazendo escondido? Por que de madrugada? E aí ela começou a levar o filho a entender o que ele estava fazendo também. Sim. Não que ela não desprotegia, eu não estou fazendo aqui um discurso permissivo. Ela, óbvio, ela não deixou mais nenhum dia. Então, isso foi, assim, coisa de 3 dias ali. Mas mais importante do que só arrancar tudo, gente, é levar aquela criança a compreender que por trás de todo aquele convite, por trás daquele uso, existia o uso problemático das mídias interativas. Não, e não adianta. A questão de arrancar tudo, né, sem discernimento, sem crescimento, sem avanço de consciência, né, sem evolução. Exato. Aqui nós estamos falando com quase todas das 5 inteligências que a gente traz na disciplina do equilíbrio, sabe? Sim. Que é avanço de consciência, evolução, sair de um ponto A e ir para um ponto B, né? Inteligência do comportamento, como eu vou fazer isso com ele? Porque se eu arranco tudo, ele fica amigo do João, lembra o João? Sim, que ninguém arrancou tudo do quarto dele, vou dormir lá hoje, mãe. A casa do João é ótima, A casa do João, entendeu? Sem avanço de inteligência de comunicação, como que eu vou tratar isso com ele? Inteligência de emoção, né? Como eu vou realmente conseguir construir junto com ele alguma coisa. E outra, eu preciso deixá-lo sentir. Ele tem que sentir vergonha, ele tem que sentir culpa, ele tem que sentir constrangimento, né? Essa emoção precisa acontecer. Precisa sentir, não precisa sofrer sozinho, nós vamos sofrer junto, nós vamos passar por isso junto, eu tô do teu lado, cara. É isso aí. Nós vamos juntos passar por isso e chegar do outro lado, né? E levar ele a ter esse repertório. E como foi nesse flagrante? E aí foi isso, ela flagrou de noite. Ele passou por toda essa experiência da vergonha, do medo, do constrangimento. Ela chorou, mostrou a dor dela. Juntos, né? Eu falei, mostre o seu coração. Vulnerabilize-se também, Exatamente. Né? Coloque ali na fragilidade a sua dor, né? Porque às vezes a mãe, ela tá com medo, né? Qual é a maior dor nossa? O medo de perder os nossos filhos. Sim. Né? Para perigos dessa natureza. A gente fala, usa blusa, porque a gente não quer que fique doente, porque a gente não quer que esse filho morra, que perda. Vamos ser honestos? Sim. A gente catastrofiza demais. E aí, são os nossos medos. Mas o filho não sabe que a gente tem medo. Né? Às vezes a gente fala para a criança, não tenha medo, mas a gente tem os nossos de perder emprego, filho, marido, dinheiro, mãe, pai. A gente tem os nossos. Eu falei, mostre para ele tudo isso. E aí ela foi conduzindo e teve que, nesse processo, conceituar, classificar o que era, né? Pedofilia, pornografia, masturbação, e veio todo o pacote de sexualidade junto, porque é onde, né, ele já estava envolvido, mas ela também precisava entender quais eram os pontos de interesse, de curiosidade, para poder, eu brinco isso, né, para matar a curiosidade dentro de casa, né? Tem que matar a curiosidade dentro de casa, não pode matar a curiosidade fora de casa, porque lá fora vão dar os contornos, os conceitos, os significados, de acordo com os seus vieses lá de fora. E a gente precisa trazer o nosso. Nossos valores, né? O viés ou enviesar, não tem problema nenhum, cada um tem o seu, de acordo com o seu corpo de virtudes e valores. E aí ela foi trazer tudo isso, esse pacote todo, e teve que viver essa experiência dentro de casa com esse filho, né? E eu junto ali, a gente junta. Vamos que né? vamos. Vamos que vamos, porque é possível. É possível. E é lindo descobrir que é possível. Que os nossos filhos caem em buracos e janelas de vulnerabilidade por falta de conhecimento. Porque quando eles discernem, eles vão sendo libertos de todas essas amarras, de todos esses gatilhos, de todas essas janelas que podem torná-los presas digitais, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, por que nós não damos o dispositivo eletrônico antes dessa idade? Por que essas plataformas não devem ser ofertadas antes? Porque há um quadro de maturidade de baixo repertório. Dá para eu falar para uma criança de 5 anos conceituar pedofilia?
Não é hora, não é tem tempo. como. Então, se eu não quero conceituar Não isso... tenho consciência organizada para absorver Não isso. tem? Então, não é hora de ofertar. Sim. Porque eu posso levar ao meu filho a ter que adiantar processos sem que a inteligência esteja pronta para isso. Sim. Né? A estrutura mesmo neurológica, mental, cognitiva. Então, eu sou a adulta da relação. Eu sei que não chegou nesse time, como a gente não dá feijão para um bebê de 1 mês. Por que eu não dou? Agora, ainda não dá conta de campo processar. da alimentação, parece que é fácil as mães compreenderem que introdução alimentar demora, mas no campo tecnológico elas não estão compreendendo isso. Mas é também fácil de entender, né? Porque é igual a absorção da consciência pela criança, né? O concreto é mais fácil que o abstrato. Então, ela pegar isso aqui e entender que é uma caneca, tá mais fácil, porque ela pega, né? É caneca. Ok, liga aí isso aqui, liga, a caneca, pronto. Cria o circuito neural. Tá ali, conceito absorvido, mas é concreto, eu consigo pegar a caneca. Né? Agora, quando eu quero explicar sobre um risco invisível, né, sobre como que é a digestão do feijão, ainda consigo visualizar, tem imagens na minha cabeça sobre isso, né? Agora, quando eu quero falar aqui, digerir o conceito lá da pedofilia, por exemplo, uau, como funciona isso? Nem a gente consegue fazer uma imagem, e se eu faço é diferente da que você fez, porque é abstrato. Total, né? porque existem diferentes experiências então, aí nesse campo. A gente também, né? Enquanto sociedade, nós estamos igual a criança, só conseguindo compreender o concreto. Ainda não chegamos na abstração. Tanto não chegamos que somos, a maioria de nós, analfabetos emocionais. Né? Não sabemos classificar as nossas emoções, não nos permitimos sentir algumas delas, ou sentimos em desproporção aos eventos, né? E aquela loucura. Enquanto você falava do pacote de sexualidade, que aí a mãe teve que lidar nesse caso, né? E que impressionante caso. Veja, era um problema de uso excessivo de tecnologia. De telas, né? A gente achou que era uma coisa, caiu em outra, que daí cai em outra, porque tem a quebra do vínculo. Sim. Poderia perder esse filho, ele poderia se encontrar, né? A gente tem no Brasil, o Núcleo Gestor de Internet no Brasil, nós temos pesquisas que são geradas no nosso país, junto com outros países, então a nível mundial, que essas pesquisas querem promover a inclusão digital. Lá no começo, em 2012, quando elas começaram a ser produzidas, elas traziam artigos científicos muito importantes para nós. Então, em 2015, em 2016, grande parte dessa pesquisa trouxe alguns artigos muito importantes, e um deles trazia como que crianças de 9 a 17 anos faziam uso, né, dos dispositivos, mas se eles falavam com estranhos e se encontravam. E lá em 2000, estou falando 2015, nós estamos, né, já há anos depois disso, quase 10 anos, né? 5% de crianças de 9 e 10 anos, nas faixas etárias maiores, esse índice era maior, já se encontrava com estranhos que tinham conhecido na internet. Caramba. 5%. Qual mãe aqui ficaria confortável com uma estatística dessa? Sabendo que 5% de nós poderia ter o filho se encontrando com um estranho na faixa etária de 9 e 10 anos. Hoje esses índices são maiores. Infelizmente, essas pesquisas, né, dessa linha de pesquisa, que é a pesquisa TIC Online Brasil, ela não tem sido tão mais profunda assim, ela não tem trazido mais esses artigos, e é a minha queixa aí acadêmica com o núcleo gestor, vamos dizer assim, porque é isso que a gente quer saber. Sim. Que a inclusão digital, ela é importante que ela aconteça, nós sabemos, e é o foco aí de trabalho disso tudo, mas a gente não pode desconsiderar essa realidade. Essa realidade existe no Brasil, eu não vou saber ao certo, mas em torno de 85 mil, mais ou menos, mais próximo desse número de crianças desaparecem. Nos Estados Unidos, 359 mil crianças desaparecem. Anual? Veja, onde ocorre isso? Dentro da internet, ocorre lá naquela camada que nós não usamos, que é a Dark Web. Né? Tudo isso é
comercializado. Sim. Então, não é uma realidade tão distante. Um país, ele vai evoluir, ele vai compreender isso quando essa população se une em favor de algumas causas. Então, quando nós falamos sobre uso excessivo de tecnologia, nós estamos falando sobre outros atravessadores sociais. A gente está falando sobre pedofilia, sobre sexualidade, conflitos de identidade, transtornos alimentares, adoecimento mental. Nós estamos falando sobre jovens hoje que não produzem, eles querem se tornar assim, e não estou falando mal, a gente está aqui nesse lugar, nós estamos falando sobre isso consciente, mas às vezes só produzir aquilo que não traz benefício socialmente, né? Sobre assuntos periféricos do nosso dia a dia, né? Então nós precisamos ter cuidado sobre isso, nós precisamos levar os nossos filhos a essa consciência, né? É um lugar importante. Gente, não é brinquedo não. O assunto é grande, não é brinquedo né? não. Quando você trouxe do pacote da sexualidade, eu me lembrei de uma situação que o meu menino me pegou num tiro a queima-roupa e fez uma pergunta assim, né, dessas, de sexualidade. Mas ele falou assim, ô mãe, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não sei se você vai ficar constrangida. Desse jeito ele preparou. Aí ele fez a pergunta, né? Eu respondi. E aí foi uma grande aula, porque ele tinha conversado com alguém que falou isso pra ele, um menino um pouco mais velho. Então ele veio e perguntou todas as coisas aqui pra entender e tal. E foi muito legal, porque eu consegui separar joio do trigo. Porque tinha coisa que era interessante, normal, dentro da vida de todo mundo, e tinha umas bizarrices no meio, assim, colocadas do mesmo jeito, sabe? Então eu falei, filho, isso é bizarro, tal, né? Eu tenho quase 40 anos, nunca ouvi falar. Então, assim, a viagem de alguém que ele tá colocando como se fosse normal junto com as outras coisas aqui e tal. Foi super rico, né? Quando terminou a conversa, eu falei pra ele, você me viu constrangida em algum momento dessa conversa? Ele falou, não. Eu falei, então pode perguntar sempre, tá? E surgiu tudo, a dúvida, né? Traz. Ouviu em algum lugar, traz. Vamos conversar, vamos bater bola, né? Eu uso uma imagem para demais. eles entenderem essa dinâmica, porque essa dinâmica de comunicação, quem constrói na casa é o pai e a mãe. Sim. Né? Então eu uso com os meus filhos, e usei muito, hoje eles já sabem, a imagem do bumerangue. Já viu um bumerangue, né? E o uso do bumerangue. Então, desde pequenos, ali, quando eles já... essa estrutura de comunicação ficava pronta, que a criança já conversa, fala mais e tudo, 3, 4 anos ali, eu mostrava cenas de bumerangue e falava assim, ó, é assim que a gente conversa. A gente vai lá, passeia, conversa com os amigos, volta e pergunta aqui. Legal. Vai lá, ouve tudo, volta e pergunta Confirma, aqui. né? Vem e aí, aqui. quando eles ficaram mais velhos, 5, 6 anos, eu punho o bumerangue colado na parede. Então, a gente usa muito esses recursos visuais para que eles possam ir conceituando essas coisas abstratas. Então, o bumerangue sempre fez parte da nossa realidade. Eu punha lá, ó, vai e volta. Gostei. Vai e volta. Traz tudo e a gente mata a curiosidade aqui para separar. E eu falava, às vezes você ouviu alguma coisa que você percebeu uma conotação de escondidinho, que pode ser que todo mundo tenha, e eu falo isso para os meus filhos, da porta para fora, nem todo mundo conversa e se relaciona como nós. Sim. Então, muitas crianças não contam tudo para os pais. Sim. Eu falo, a grande maioria tem um conceito sobre pai e mãe. Meu pai e minha mãe vai ficar bravo. Eu falo, essa é a frase que vocês mais vão ouvir, mas não é a nossa realidade. Graças aqui. a Deus. Aqui a gente não vai ficar bravo, aqui a gente vai conversar. Sim. E mesmo quando eu colocar limites firmes para vocês, porque eles são necessários, eles são protetivos. Aí eu mostro a imagem de uma escada, né? Uma escada fina subindo. Eu pergunto, você prefere subir essa escada com corrimão ou sem corrimão? Com corrimão. Mãe, eu falo, eu sou só o corrimão. Eu sou seu corrimão. Sou ai, que só lindo. O corrimão. É isso. Sobe vai, mesmo. Vai, meu filho. Né? Que e lindo. toda vez que você precisar, eu tô aqui para colocar a mão. E os limites são isso, são protetivos. É o nosso corrimão. Boa. E a gente precisa deixar isso claro, né? Sim, é super importante. Querida, a gente chega num ponto nessa conversa aqui que eu brinco, é a sua vingança. Você vira
pessoa que vem aqui e faz as perguntas e eu sento aí para fazer as respostas. É a sua vez de ser a entrevistadora e eu a entrevistada. Você Bora, topa? topo, com certeza. Então vem pra cá. Vamos lá. Vou perguntar, Tô Isa. pronta. Ah lá. Ai, meu Deus. Me conta o seu caso cabeludo e como você lidaria com esse uso problemático das mídias interativas. O que você vê nessa área aí? Ou o que você acha mais importante das mães, né, guardarem? Duas orientações precisas aí que você vê. O que você acha? Eu tenho um caso que eu acho assustador. Não exatamente por onde ele chegou e dimensionou, mas por como ele mostra uma inversão de papéis. E por como a gente está normalizando isso e não percebendo, e isso assusta, né? Que a gente está deixando pessoas tão pequenas com decisões tão graves, tão grandes, tão importantes. Tô dizendo do quê? De uma mãe com um menino de 5 anos que trouxe essa questão que não estava, né, conseguindo ajudar, ajustar e controlar, e telas, muitas telas, e Isa, você fala, e eu já li, eu já assisti a série do canal sobre telas e o cérebro da criança, me ajuda. Daí eu fiz a primeira pergunta assim, né? Quanto tempo por dia ele tá ficando nas telas? Para entender, né, a gravidade da situação. E ela falou, eu não sei. Porque às vezes ele tá fazendo outras coisas e a tela continua ligada e se desligar ele chora. E aí me alarmou assim, sabe? Eu falei, gente, igual a ela, tem milhões, né? Milhões. Então assim, nós estamos reféns do desejo da criança de 5 anos e que quando a gente vai desligar a tela ela chora, então não desligo e deixo o dia inteiro a tela como pano de fundo ali, sem saber o que está consumindo, porque daí vai uma coisa depois da outra, então uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa... E eu tô refém nesse lugar, né, de... se eu desligar ele chora. Meu sabe? Deus. Então, me fez sofrer. E não julgando essa mãe. Não. Né? A ideia não é essa. E nem expor, e nem crucificar, e nem criticar. Não é sobre isso. A ideia é falar, gente, olha a onda que a nossa sociedade está vivendo de, no afã de respeitar, cair num lugar de permissividade, né? Perfeito. No afã de não frustrar, de não fazer chorar, né? Permitindo que a criança decida coisas que são decisões de adultos, né? E como é triste não ter recursos. E que bom que ela veio procurar ajuda. Que bom. Sabe? Que lindo ela falar, me ajuda. Eu não tô sabendo fazer isso. Porque o primeiro passo é reconhecer. E sabe, né? o que também? Nós somos a primeira geração de pais a ter que lidar com isso. Total. Não tinha telas desse jeito antes da gente. A gente tinha a TV, que já era uma questão, mas não era tão dentro da vida e tão chamando a gente toda hora. Então mudou e mudou muito em muito pouco tempo. Olha como eu fico. Eu fiz também. Então nós somos a primeira geração. Tinha horário para assistir Pica-Pau, né? Isso. Nós somos a primeira geração que está tendo que lidar com isso dessa forma. Então, tá tudo bem não saber. Tá tudo bem ficar em dúvida. Tá tudo bem se equivocar, não ter caminhos. Então, e tá tudo muito bem pedir ajuda, né? Então, acho que eu vou trazer esse como um, assim, né? A que ponto chegamos que nós invertemos? Eu falo que é o poste fazendo xixi no cachorro. Meu marido fala direto isso, é bem isso, né? A gente tá refém e com medo da reação da criança, né? Com medo do comportamento da criança. Porque tem hora que vai ser isso mesmo, simplesmente eu não dou, como eu não dou feijão pro bebê, eu não vou dar telas, eu não vou deixar 24 horas. E é aí que eu entro num lugar de uma ferramenta que eu também trouxe para a disciplina do equilíbrio, Cassi, que é o não construído. Porque se você simplesmente entrega o não, realmente também não é isso que a gente quer. Então, como que a gente constrói o não? Perfeito. Sabe? Que aí começa, vamos fazer perguntas? Vamos fazer perguntas que levem a criança a pensar aquilo que já está na minha cabeça? Porque eu sei porquê do não. Só que se eu entrego o sermãozinho,
Eu sou a chata da história que me coloca entre a criança e o prazer, lembra? Aí ela me odeia, né? Mas se eu construir o não é? Escuta, você quer ficar nas telas, mas agora você tá assistindo? Não, você tá fazendo outra coisa, então por que deixar isso ligado? Se isso fica ligado enquanto você não tá assistindo, o que acontece? E aí você vai trazendo pra criança, e talvez ela vai saber alguma coisa, talvez ela não vai saber, e você vai ter a chance de conversar, de construir a conversa, então vamos marcar o tempo? Quanto tempo, hein? Tem um tempo bom pra cada idade? Quantos anos você tem? E você vai construindo o não. E o que é o ela não te ajuda? construído? Né? É simplesmente a criação de consciência, né? E por consciência, a criança quer controlar o tempo de tela. Aquelas coisas que eu conto só nos bastidores, porque, né? O povo vai dizer que é mentira, que é louca, eu tô criando um robô, que eu não tenho filho, igual estão falando aí que eu não tenho filho, viu? Que viralizou um vídeo aí, o povo tá dizendo que eu nem tenho filho. Mas o meu menino com 12 anos chegou pra mim e falou, mãe, bota uma senha aqui. Deu, como assim, filho? Não, tem 2 aplicativos que eu tava olhando os tempos que eu gastei e eu achei que eu fiquei mais tempo do que eu devia com eles nos últimos dias e eu quero ajuda. Bota uma senha que eu não sei, porque se eu tiver que entrar de novo, eu vou ter que falar pra você, porque daí vai ser porque eu preciso mesmo. Olha que graça. Ai, gente, não né? Alguma coisa eu tô fazendo direito. Eles são capazes, eles são incríveis. Que eles dão conta. E daí é a própria criança usando a ferramenta de controle para se ajudar. Exato. E no caso que ele não conseguiu sozinho, ele falou, você me ajuda? Ajudo. Por um tempo posso te ajudar nisso, você tem 12. Né? Não é bom tamo demais, junto, sabe? Junto. Então é muito legal. A gente isso consegue educar, né? coisas lindas quando a gente vem por esse lugar de tamo junto contra o desafio. O desafio é qual? É o excesso de telas. O desafio é qual? É o uso consciente das telas. O desafio é qual? É esse negócio que eu não tô conseguindo lidar, esse erro que eu cometi. Nós estamos juntos. E aqui tá o desafio, eu não tô contra você. Nós estamos juntos para lidar com o desafio. Levar ele a observar, né? É lindo. É lindo, é bom demais. É muito bom. Acho que esse é o ponto mesmo, né? Isso. Do equilíbrio, do levar consciência. Isso não significa que a gente não pode falar não. Nós vamos falar muitos não, né? Tem hora que a gente vai tirar, por quê? Porque não pode mesmo, porque faz mal, né? Porque até chegar nesse lugar de consciência, a gente vai fazer de tudo. Perguntas, tirar, conscientizar, conversar. Vai ter dia que a gente vai dar uma surtada, né? Mas que essa não seja a tônica, nem a dinâmica do nosso lar, isso, né? Eu falo, tem aquele 5% da vida que não vai ter jeito. Ou porque a gente não tá bem, ou porque a gente não encontrou outro recurso, ou porque... mas nos outros 95%... Né? Vamos fazer isso com leveza, com consciência, com recursos, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou perfeita, não existe mãe perfeita, né? Eu não sou perfeita. Falo, gente, se essa frase é para justificar os seus erros, qual é a função dessa frase? Sim. Se é para justificar os seus erros, então você está errada. Porque quando eu uso dessas frases para justificar a minha inabilidade, né? Então eu brinco assim, eu posso não ser perfeita, mas eu vou tentar ser. Tô no caminho. Eu falo assim, eu vou morrer tentando ser. Porque quando eu morro tentando ser, eu mostro um interesse genuíno por acertar com o próximo, né? Tem uma frase que tem a ver com isso, que diz assim, eu dou mais um passo e a perfeição também dá mais um passo. Eu dou 2 passos e a perfeição também dá 2 passos. Então é uma utopia. Aí ele continua, mas para que serve a utopia? Para nos fazer continuar caminhando, né? Ai, que lindo! Então é isso, a perfeição é uma utopia, a gente nunca vai ser perfeita, mas é olhando para ela que a gente vai seguir caminhando. E não num lugar de nunca vou alcançar, de não sou boa o suficiente, mas de inspiração. De olha, dá para ser ainda melhor, bora, né? Não é lindo? Seguimos. Maravilhoso. Bora para esse lugar juntas, então. Bora demais, bora lá. E levar essa mulherada toda, e vamos todo mundo junto, né? Eita, coisa boa. Ai. Tem mais perguntas ou já destrocamos? Acho que é isso, tá, né? Bom? Tá ótimo. Então vamos destrocar. Amei. Bom demais. Querida, que coisa gostosa, que papo bom. Demais. A gente vai chegando mais pro fecho, assim, do nosso episódio, e a gente tem a entrega do Troféu Estrela Guia, representado por essa lumináriazinha que você tem aqui. Que fofa! E eu queria perguntar, nesse caso que você trouxe pra gente, e pode ser alguém que está aqui, pode ser você mesma, pode ser alguém que não está aqui,
Para quem você entregaria, neste caso, o troféu Estrela Guia? Quem foi alguém que iluminou, né, as ideias, a vida, a situação, a questão, de tal forma que a situação que estava indo por um caminho chegasse num caminho diferente no final? Eu entrego a minha estrela guia para Deus, né? Para Jesus, porque eu acho que a pedagogia divina é maravilhosa, né? Quando Adão pecou lá, Deus não chegou e falou: o que você fez aí? Abre a porta desse quarto! Né? Ele virou e falou: onde você está? O que aconteceu? Né? E aí Adão estava achando que estava apavorando, né? Tinha botado umas folhas de figueira, né? E Deus foi lá e falou: não, deixa que eu pago o preço e te dou uma roupinha melhor. E fez ainda roupas de pele para o homem aguentar, né, a vida longe ali do paraíso ou longe da presença de Deus. Então, quanto mais eu leio da Bíblia, mais eu aprendo dessa pedagogia de conversar. Depois ele manda o filho dele para pagar esse preço por nós. E quando a gente vê a história de Jesus, ele usou as perguntas e as metáforas como ninguém. E as parábolas, né? Foi o maior contador de história, porque já descobriu o storytelling. Não é? E aí, cada vez que eu olho, eu entendo de uma pedagogia amorosa, de perguntas, sim, que bem conduz o homem à reflexão interna e leva ele para sua melhor versão. Maravilhoso. Então, minha estrela guia, com certeza na minha vida, toda fonte de conhecimento e sabedoria vem dele para mim. É para nossa estrela guia maior, né? Então, simbolicamente, receba. Eu recebo essa estrela guia. Para Deus. Para Deus, né? Que lindo. Nosso maior professor. Que lindo. Né? Se você tivesse que deixar uma última frase para deixar brilhar aí na mente das pessoas que nos assistem, qual você deixaria? Eu digo que eu falei do Provérbios. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Né? Porque dele procedem as saídas da vida. Que as mães guardem o coração dos pensamentos catastróficos, dos pensamentos negativos, dos pensamentos disfuncionais, que elas olhem os filhos por esse olhar estruturante, de potência, de capacidade, que elas guardem as críticas para as outras coisas, para o arroz, para o feijão, né? Para essas coisas, e que elas possam abençoar e entendam que o erro, ele é fundamental para o processo de construção da humanidade. Então a gente vai errar, mas eu declaro, eu abençoo você, filho, que você faça bom uso da tecnologia, que você seja sábio, que você errou, não discerniu a amizade, mas que você aprenda a discernir, né? E que implantem aí a cultura da bênção no lar. Maravilhoso. É o que eu desejo. Eu falo que cada palavra dita é uma semente plantada. Então, só fala coisa boa sobre a sua criança, sobre o seu filho, né? Só abençoa, só coisa boa, porque o que a gente planta, a gente vai colher. Né? A colheita é inevitável, mas o plantio a gente pode escolher. Livre, então, plante coisas boas, né? Fale palavras boas, positivas. Obrigada demais. Obrigada, Isa, foi um prazer. Eu amei esse espaço. Que lindo. Que ele cresça, que ele abençoe muitas vidas, porque nós precisamos de espaços assim, de fomentar o conhecimento, de pôr em pauta discussões tão pertinentes e, né, eu sei, tô aqui com você, posso sentir a sua presença, e nada mais verdadeiro do que a presença do outro ser humano. Eu já te conhecia das redes sociais, mas senti a sua presença, a sua alegria, o seu bem-estar, a sua luz, o seu desejo em servir outras mães, que isso frutifique, que as pessoas, né, colham de nós, né, o que nós pudemos colocar aqui na mesa, e que elas levem adiante para outras mães, que elas compartilhem, que elas ensinem às outras, porque quanto mais a gente se unir nesse propósito produtivo, eu tenho muita esperança na humanidade no futuro. Sim, né? Eu prefiro pessoas do que cachorros. Brincadeira, eu amo cachorro, gente. Amo cachorro, gato. Mas eu ponho fé no ser humano.
humano. Eu também adoro Ponho ser fé humano. em gente, eu gosto de gente. Eu gosto também. Eu falo que assim, nada vai tirar da minha cabeça que existe muito mais gente boa que ruim no mundo. Eu confio. O mundo é bom, Sebastião. Bom, né? Querida, obrigada, viu? Eu adorei te receber. Eu também. Valeu demais. Até mais. Gente, que coisa gostosa! Espero que você tenha sentido essa energia boa até aí, que tenha chegado até você essa coisa gostosa que a gente trocou aqui, a nossa verdade, porque eu acho que é isso que é o mais importante, é você sentir a verdade da nossa entrega, viu? Se você gostou, compartilha, ilumina a vida de outras mães, né? Seja estrela guia na vida de outros adultos que lidam com crianças, manda para os grupos que você faz parte, encaminha. Curta, comenta, compartilha, engaja, a gente precisa disso, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações e vamos junto. Tem muito da disciplina do equilíbrio disponível para você. Você pode fazer cursos, tem 5 cursos, 3 mini cursos e você pode levar também para as escolas, tanto do seu filho quanto outras que você conhece. Pergunta lá se já tem, se já conhecem. A gente tem certificação internacional disponível para os professores, para o corpo docente, para a equipe pedagógica. Tem coisa linda do lado de cá esperando por você, viu? Procura a nossa equipe, fala com a gente, tem link na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe, gratidão sem limites e eu te espero no próximo episódio do nosso podcast Estrela Guia. Tchau!